Mais uma temporada de outono chegando, mas essa vai ser um pouquinho mais triste para os fãs de My Hero Academia. A oitava e última temporada da saga de Deco e seus amigos do Colégio A está chegando por aí no sábado 4 de outubro. E como todo mundo que acompanha sabe, My Hero Academia está passando por uma das guerras mais duradouras aí do universo do anime, sendo essa a terceira temporada em que vemos ainda o confronto, né, a grande batalha final entre os protagonistas e os grandes vilões. E eu tô aqui hoje para te ajudar a lembrar das coisas mais importantes que rolaram da sexta temporada até agora. Então, se você nunca assistiu nem leu My Hero Academia, talvez esse vídeo não seja o ideal para você, porque a gente não vai passar muito aqui pelos eventos das 5 primeiras temporadas. Mas se você, assim como eu, tá em dia com My Hero Academia, vem aqui que a gente vai lembrar das coisas mais importantes que rolaram e que fizeram o anime chegar ao ponto em que ele está agora nessa oitava e novamente a última temporada do anime. Então eu queria começar aqui, que eu fiz a minha colinha porque a lista tá grande, porque o Shigaraki, lá na sexta temporada, ele passou aí por uma cirurgia que até então era um pouquinho misteriosa e um grupo de heróis invadiu ali o covil dos vilões, quando a gente estava vendo ali a Liga dos Vilões se unindo com aquele, né, quase se unindo com aquele culto vilanesco. O Shigaraki, ele passou por essa cirurgia, ele passou por melhoramentos e estava ali num vidro tal qual o nosso amigo Wolverine. E a gente encontra ele aí desacordado, a Mirko, que é a nossa heroína coelha, uma das heroínas mais fortes do Japão, chegou até lá no intuito de destruir, né, o corpo desacordado do Shigaraki, né, matá-lo, mas ela não obteve sucesso porque ela foi cercada aí por um bando de monstrengos que foram criados aí para servirem de capacho do All for One. E a gente viu aí uma batalha intensa que levou vários episódios para ser concluída e que se iniciou com a destruição da cidade de Jakku. Porque quando o Shigaraki despertou, ele viu o que o corpo dele poderia fazer, ele foi lá, saiu daquele laboratório e começou uma das batalhas mais intensas que o anime tinha visto até então. Porque a coisa melhora e a gente vai falar mais um pouquinho disso aqui. Mas então, o Shigaraki destrói a cidade de Jakku, os heróis ali estão meio divididos, né? Porque a base onde o Shigaraki estava, aquele hospital, também tinha muitos vilões, então a gente vê aí o grupo todo disperso. Mas então a batalha começa a caminhar para um momento em que os principais personagens vão para o mesmo lugar e sim a gente vê aí o grande confronto do Shigaraki, aqueles capangas dele ali da Liga dos Vilões e os heróis, tanto os alunos do Colégio A quanto os professores aí, heróis profissionais. Então a gente teve o Hawks que lutou contra o Dabi, né, quando ele estava ali infiltrado na Liga dos Vilões, ele lutou contra o Dabi e acabou perdendo quase todas as penas, coitadinho, ficou só com o ossinho da asa aparecendo um galo depois da briga. A Mirko também, que tinha a missão aí de destruir o Shigaraki, acabou perdendo uma perna e o braço nessa batalha, então ela, que era uma heroína que dependia muito das pernas, ficou debilitada até receber o implante. E a gente teve aí o Eraserhead também, que aí é um dos professores mais populares do anime, que acabou sofrendo as consequências e ficou com um olho só. E depois aí de todos esses eventos, quando a gente está ali ainda com o Giganto Maquia tentando proteger o Shigaraki, né, mas sentindo o efeito do remédio, a gente descobre que o Dabi, na verdade, era o filho perdido, né, até então, do Endeavor, o atual herói número 1. Ele revela a sua identidade e até esse momento a gente não sabe exatamente como ele sobreviveu, né, ao incêndio que ele próprio causou, porque vale lembrar que quando ele era criança ele não conseguia
lidar com o calor das próprias chamas, então ele causou incêndio numa floresta e o corpo nunca foi encontrado até a gente chegar aí o momento que ele joga lá água no cabelo, é bem nessa cena que a gente está vendo, e o cabelo dele começa a ficar branco igual o da mãe dele, igual do Todoroki. E o Shigaraki ele foge depois de tudo isso aí e a gente também percebe que o All for One, na verdade, tinha o intuito de usar o corpo dele. Então ele estava ali no próprio corpo, o Shigaraki, mas ao mesmo tempo a consciência do All for One estava tentando dominar a mente dele. Então a gente tem até um momento ali em que ele confronta o Deku e o Deku sente ali uma criança interior dentro do Shigaraki, que é exatamente aquela luta entre o ego do Shigaraki e o ego do All for One para dominar aí o corpo do jovem, porque, enfim, voltando lá pro início do anime, o All for One perdeu uma briga pro All Might há muito tempo e agora o corpo dele aí não tá mais no auge. E avançando também um pouquinho, já depois dessa batalha, depois que o Shigaraki fugiu, a gente vê os heróis ali tentando retomar o controle da situação com a cidade de Jakku completamente em ruínas, os moradores desabrigados, então aquele caos que a gente já conhece de outras produções, né? Um cenário de verdadeira guerra. Então eles tentam aí se reagrupar, tentam entender como enfrentar essa nova ameaça, só que o Deku, o nosso protagonista, Izuku Midoriya, ele fica um pouquinho impaciente com essa situação e decide agir por conta própria, se tornando aí por alguns episódios o nosso Dark Deku, o nosso vigilante. E ele só retorna então para o Colégio A, que nessa altura do anime tinha sido todo reforçado e estava tão seguro quanto a prisão de Tártaros. O Deku retorna para lá, mas não foi fácil assim, tá? Quando ele chega lá, a população da cidade de Jakku, que tinha ficado desabrigada, já tinha sido levada para a escola, porque a escola, enfim, se tornou uma fortaleza. Só que quando ele chega lá, ele não é bem recebido. Há uma questão de receio e medo, porque as pessoas sabem que o Deku é um dos grandes objetivos aí do grande vilão All for One. Então, ele fica aí numa situação de persona não grata. Até que a Uraraka faz um grande discurso, é um dos pontos altos aí da temporada e o Deku é aceito de volta dentro dessa fortaleza. É um dos episódios aí mais marcantes da sexta temporada e eu acho que ajuda a fechar tudo isso com chave de ouro. Enquanto tudo está acontecendo, aquela fusão entre as personalidades aí do All for One e do Shigaraki evolui bastante. Ele já é aí talvez uma terceira, né, pessoa, uma terceira persona dessa mistura das duas identidades e vem se tornando o inimigo cada vez mais perigoso. Vale lembrar também que no final da sexta temporada, né, o All for One já tinha usado o corpo do Shigaraki para ir até a prisão de Tártaros e recuperar o corpo original dele, porque ele lida melhor estando no corpo original, mas também controlando o Shigaraki. Então a gente começa a ter ali uma relação um pouquinho até diferente, né, entre eles, porque o All for One fala com o Shigaraki, mas sabendo que ele também está naquele corpo. E isso vai evoluindo bastante, principalmente na atual sétima temporada. E essa sétima temporada, ela começa de um jeito bem diferente, né? Porque nos bastidores aí de My Hero Academia, o All Might, que já não tinha mais a força do One for All, ele começa a entrar em contato com amigos de vários países, porque outro ponto também importante para se lembrar é que o All for One, o grande vilão, ele entrou em contato também com vilões de outros países para provocar caos no mundo inteiro e o Japão ficar sem qualquer tipo de ajuda externa. Então, do mesma forma que o vilão fez isso com os vilões de outros países, o All Might também tentou fazer com alguns heróis, fazer pedidos oficiais de ajuda para o Japão, mas os países aliados acabaram se negando a enviar essa ajuda e até muito pelo motivo do vilão ter feito também essa bagunça no mundo inteiro. Porém,
uma amiga de longa data e pessoa bem rebelde decide ajudar aí o All Might. Eu tô falando da heroína número 1 dos Estados Unidos, a Star and Strips. Ela vai lá com um grupo de caças, né, a tropa dela dos Estados Unidos, e corta todo mundo para chegar até o Japão e enfrentar o maior vilão aí do mundo, provavelmente já nessa altura do campeonato, né? E vale lembrar que essa heroína, ela tem uma das habilidades mais poderosas que inclusive fez o vilão ficar com medo. O All-For-One tinha medo de enfrentar a Star junto do Deco, porque a individualidade dela era Nova Ordem. Ela podia usar essa habilidade em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se ela tocasse o ar com as mãos, ela podia ordenar que o ar tomasse uma forma ou que em determinado espaço não houvesse oxigênio, criar vácuo. Então, era um poder muito, muito poderoso. A gente viu aí, foi a primeira grande luta da 7ª temporada e a gente entende porque ela e o Midoriya juntos seriam aí o fim tanto do Shigaraki quanto do All For One. Mas só que essa luta, infelizmente, né, por uma questão de roteiro, talvez um Deus Ex Machina aí pro All For One, acabou dando a derrota para nossa Star, que não caiu cambaleada, tá? Ela caiu atirando. Porque antes dela entregar a individualidade pro All For One, ela deu uma ordem para a própria individualidade. E ela disse que a nova ordem seria a opositora, a inimiga de todas as outras individualidades. Como a gente sabe, o poder do All For One, né, do grande vilão, é roubar a individualidade das pessoas e ele já tinha centenas delas. Então, quando ele rouba a nova ordem se torna inimiga de todas as individualidades aí que o vilão possuía e o corpo dele, no caso do Shigaraki, né, começa a explodir no ar porque a nova ordem começa a destruir várias individualidades até que ela mesmo, né, seja destruída. Então cria uma briga e ele perde vários poderes importantíssimos como a auto-regeneração, né, auto-recuperação. Então, que era dos trunfos do All For One, acaba indo por água abaixo. Então ela caiu, mas caiu atirando, deu uma das maiores vantagens para os heróis, inclusive aí 2 semaninhas de folga, porque foi o tempo que o corpo do Shigaraki levou para se recuperar de tudo isso. Então, enquanto ele estava lá no esconderijo junto com o corpo original do All For One, os heróis aproveitaram essa brecha para treinarem, adquirirem novas habilidades para a grande batalha final que se iniciou depois disso daí. Então a gente tem outros momentos que acontecem aí nesse gap, nesse intervalo. Eu acho que o mais importante deles e que vale todo mundo lembrar, porque talvez a gente tenha aí mais um arco de redenção para esse personagem, é quando a gente descobre que o traidor da turma A, né, do colégio, né, o A como um todo, era o Aoyama, aquele garotinho engraçado que atira laser pela barriga. Ele, na verdade, estava com a família sendo feita de refém pelo All For One e ele entregava várias coisas, várias informações sigilosas para o vilão, inclusive a localização do treino que eles fizeram. Foi a primeira vez que o All Might enfrentou um Nomu e foi uma luta dificílima para o então herói número 1. Então a gente vê o All Might enfrentando esse Nomu e fica aquele mistério. Como eles descobriram a localização desse treinamento? Então aí a gente descobre que na verdade foi o Aoyama que entregou tudo isso. E ele não fez isso, né, por vontade própria, a família dele estava sob ameaça, a individualidade dele, inclusive, foi dada pelo All For One, porque ele, assim como o Deco, nasceu sem nenhuma, né, então eles ficaram meio naquela situação de rabo preso com o vilão. Mas para se redimir, ele aproveitou que o vilão não sabia que ele tinha sido descoberto e levou o All For One para uma armadilha. Ele jogou ali o grande vilão no meio dos heróis e deu início, assim, à grande batalha final, que
já aconteceu aí da metade da sétima temporada pra frente e vai terminar agora com chave de ouro, espero eu, na oitava temporada. Então a gente tem aí o Alpharan encurralado e vários portais se abrindo em volta dele, trazendo todos os heróis, estilo bem Vingadores Ultimato, só que, claro, ele bobo nem nada, também levou a própria horda de vilões. Então, para que não acontecesse uma grande guerra ali no meio da cidade, os heróis decidiram separar eles em grupos. Então a gente teve o Alfron indo para um lugar isolado, o Shigaraki indo para outro lugar isolado e preparado especificamente para essa luta contra ele, porque era meio que uma prisão no céu para ele não conseguir escapar. Enquanto isso, as buchas de canhão ficaram lá enfrentando os outros heróis ali, amigos, né, na maioria deles, do Deco. E a gente teve ali a luta contra o corpo original do Alfran, que, enfim, apesar de já estar todo mal acabado, ainda é o grande vilão do anime, então ele usou todas as individualidades que ele podia para enfrentar o Endeavor, o Hawks e vários outros heróis que estavam ali em volta dele também. A gente tem uma luta bem grande que eu acho que nem faz sentido ficar resumindo aqui para você o que aconteceu, mas o ponto mais importante, a chave que virou tudo aí no anime foi quando o Endeavor, já no que seria o final da luta, né, incinerou o corpo do vilão com o Prominence Burn. E aí aconteceu uma das viradas também que já me incomodou um pouquinho em Mahiro. Teve a luta lá, né, contra a Stark, enfim, o Shigaraki tinha absorvido a asa de um Nomu antes dele explodir, mas eles estavam super longe, isso me incomodou. E aí aqui é outra coisa que, apesar de ter me incomodado, pelo menos ainda faz um pouquinho de sentido no roteiro, é que aquele cientista, né, do Alpharan, ele tinha conseguido, através do Shigaraki, uma amostra aí do sangue da Eri. Para quem não lembra, lá atrás a gente teve todo um arco em volta da Eri, porque ela é uma personagem que tem o poder de rebobinar é, vidas praticamente. Então, por exemplo, se você tem aí seus 50 anos, ela consegue te rebobinar de volta aí para os seus 20. Só que, claro, isso tem um custo para todo mundo, mas esse cientista fez isso ficar de um jeito bom pro Alpharan usar nessa batalha. Então o que aconteceu? Ele estava lá completamente incinerado, mas aí do nada nasceu de volta o olho, nasceu a orelha e ele voltou ao estado físico que ele estava no seu auge. Aí uma coisa bem Uchiha Madara voltando aí na Guerra Ninja de Naruto. Enquanto tudo isso estava acontecendo, lá naquela gaiola que eu falei para você que o Shigaraki estava, ele enfrentava o Bakugo, a Mirko, como a gente está vendo aí na tela, enfim, vários outros heróis que acabaram não ganhando muita importância. O Lemillion, que estava lá também, até teve um momento muito engraçado que ele mostrou a bunda. Aí eu já citei o Naruto mais uma vez aqui, algo que me lembrou muito os plots de Naruto. Ele mostrou desculpa, a bunda para distrair aí o Shigaraki na hora que o Deco estava chegando lá. Mas enfim, eu tô falando isso tudo para te contar que enquanto isso estava acontecendo, o Shigaraki deu aí um baita soco que, segundo ele, era tão poderoso quanto o do All Might no auge, e ele quase matou o Bakugo. A gente tem aí também um episódio mais forte, né, dentro da franquia de My Hero Academia, que é quando a gente vê os órgãos internos aí do Bakugo enquanto o herói ninja tenta costurar ele por dentro, então a gente vê o coração dele já costurado, a gente vê o pulmão dele também aberto. Foi um golpe bem forte que por muito pouco não levou o nosso Kachanzinho aí. E tudo isso acontece em um momento que o Shigaraki ainda não está com o seu corpo perfeito. Ele recebeu tanto poder que as individualidades dele ainda estão tentando deixar o corpo dele num estado que seja adequado. Então, em vários momentos a gente vê algumas transformações, uma coisa meio homúnculo assim, até ele atingir essa forma aí, que é o que o corpo dele entende que
seja o ideal para essa grande batalha final. Inclusive já tem até Funko disso, eu fiquei surpreso com a velocidade, mas essa é a forma final. Isso aí na costela dele, na verdade, são duas mãos que estão segurando ele. Eu achei legal, não vou mentir não. E tudo isso aconteceu, eu acho que, enfim, todos os pontos que você precisa lembrar antes de começar a nova temporada em 4 de outubro, mas ainda no último episódio, lá na finaleira, a gente teve o retorno do herói. Porque o All Might tem aí, né? Não vou dizer que ele desenvolveu, mas desenvolveram para ele uma super armadura que deixou ele quase tão forte como ele era aí no auge de herói número 1 do Japão. É, Essa armadura dele aí tem várias habilidades, inclusive, né, de dar socos, simulando o auge dele, mas ele também tem um assistente aí que consegue, um tanquezinho de guerra com inteligência artificial que joga bombas aí no inimigo. E essa é uma luta bem legal entre ele e o corpo bem mais jovem do All For One, porque, enfim, um dos motivos aí do All For One não ter feito uma boa escolha copiando o poder da Eri é que o corpo dele vai rejuvenescendo a cada vez que ele toma um dano, então daqui a pouquinho a gente vai ver ele molequinho. Mas é isso é tudo o de importante que aconteceu da sexta até o final da 7ª temporada de My Hero Academia. Eu falei que ia ser um resuminho bem rápido, eu só peguei minha colinha aqui, porque eu revi recentemente as 2 últimas temporadas e falei, uau, tem muita coisa que a gente precisa lembrar. Mas é isso, você já fez sua revisão, já está pronto para dar play na próxima temporada e que eu já ouvi dizer que vai ser épica, tá bom? Então acompanhe a cobertura completa de My Hero Academia, que eu vou estar à frente dessa cobertura, porque é um anime que eu gosto muito, então eu também estou super em dia e super empolgado para saber como eles vão trazer para a tela essa grande batalha final do Midoriya. É isso, comenta aqui se tem alguma coisa que você também acha que é importante lembrar antes de assistir a 8ª temporada e se tem algo que você mudaria aí nos rumos de My Hero Academia. Valeu, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo, porque eu tive que assistir 2 temporadas para escrever essa lista aqui, e eu te aguardo no próximo vídeo aqui do Omelete Z.